um ano e meio, como perdeu popularidade e credibilidade entre a torcida, o Augusto Melo, né? A que se deve isso, hein, Macedo? Se deve às escolhas que ele fez, cara. Se deve à maneira que ele governou o Corinthians. Eu acho que ele prometeu bastante coisa e acabou se perdendo no meio das promessas que fez e não conseguiu cumprir, né? Praticamente quase nada. Uma das coisas que ele prometeu e que não aconteceu foi a questão da transparência, né, cara? Eu acho que a questão da transparência foi algo que ele não fez Tanto é que é devido à não transparência, né? Principalmente a não publicação dos balancetes que estão lá no estatuto como obrigatórios, ele não fez, foi um dos motivos das contas serem reprovadas. Talvez se ele tivesse publicando regularmente os balancetes, talvez se ele pudesse, se ele tivesse aí publicando quanto que era gasto com o cartão, rigorosamente, né, sendo claro quanto que era gasto com o cartão, talvez se estivesse publicando, passando as informações que foram pedidas pelo conselho em relação às contratações que ele fez de funcionários novos, né? Por que contratou, qual foi ali a regra de ter contratado. Talvez se tivesse aberto, né, realmente essas informações, talvez não sofreria o impeachment. Talvez não sofreria esse processo que deve sofrer, tá? Que deve sofrer. O grande erro que ele fez foi isso, cara. Foi ele ficar, vamos dizer assim, apoiado em algumas. No seu apoio popular que ele tinha. Eu acho que esse foi o grande erro dele. Ele ficou apoiado na aprovação da torcida tinha com ele. Da torcida não está fechado com ali a narrativa do impeachment e está apoiando ele. Eu acho que ele se perdeu nisso. Talvez ele achou que era uma carta branca que ele tivesse na mão para fazer o que ele quisesse no Corinthians. Talvez não, e não foi. Não é bem assim, né, cara? Você tem um apoio, você apoia a pessoa, mas a pessoa tem que seguir aquilo que ela disse na campanha. E de fato, não foi bem assim, né? Não foi dessa forma. Hoje teve a reunião, né? Eu não fui convidado, tá, pessoal? Deixa para vocês, não fui convidado para participar da reunião. Não chegou nenhum convite até mim, né, para participar da reunião. Teve uma reunião lá com influencers, com jornalistas, onde eles passaram lá o balanço, passaram informações em relação aí a um futuro contrato que talvez vá acontecer, que vai melhorar bastante pro Corinthians. Mas fato assim, um fato impactante não teve, cara. Não teve nada de anormal nessa reunião, entendeu? Eu acho assim, eu critiquei bastante o ano passado, quando. Ano passado, ano retrasado. Ano passado, né? A eleição foi ano passado. Quando o Duílio fez a reunião lá para jornalistas escolhidos a dedo, né? Para A poder perguntar para sabatina, ele. A né? sabatina lá com jornalistas escolhidos a dedo. Só o Pedro Ramiro que representou lá, que foi mais duro nas perguntas, né? Eu critiquei bastante. Mas essa sabatina ainda foi transmitida, né, cara? Todo mundo assistiu. Essa de hoje ninguém viu. Ninguém pôde acompanhar. Ninguém pôde acompanhar se alguém perguntou algo duro, se alguém perguntou algo mais. A gente não sabe. A gente não sabe, porque foi proibido filmar. Então, é que eu falo de transparência, entendeu? Então, assim, eu acho que se pecou bastante pelos erros, tá? A gente sempre apoiou. Eu apoiei o Augusto Melo na eleição, apoiei, sim, em algumas decisões que ele tomou durante o ano. Só que, né, cara, tem coisas que não dá mais, né, cara? Tem coisas que você começa a refletir, pensar, e chega a questão de princípios, né? Eu sempre critiquei alguns colegas que passavam um pano demais para renovação e transparência, só para ter acesso no clube, só para participar de viagens, para participar de ter lá o passe livre lá para ir acompanhar o clube, ter o CT, a porta do CT aberto, né? Para poder fazer suas reportagens dentro do clube. Eu sempre critiquei isso dos caras, né? E por princípio, cara, assim, não tem como se apoiar uma gestão que troca o seu principal, talvez um dos principais nomes, manda embora um diretor, um superintendente de marketing que capta mais de 270 milhões de reais no ano e é mandado embora. E um amador entra no lugar dele praticamente, que está desatualizado do mercado e acha que tem direito de mandar o cara embora. Por pura politicagem. É um retrocesso. É um retrocesso, cara. Eu acho que essa foi a gota d'água. Você tirar o Vinícius do marketing, o Vinícius que fez. Vou dar só um exemplo do que ele fez. Tinha uma situação complicadíssima, que era tirar a 10 do Garro e passar pro Memphis. E o cara simplesmente teve a ideia de criar uma ação pro Garro
pra poder o Garro pegar 8, que era do Sócrates e tudo mais, e vendeu pra caramba a camisa do Garro, a camisa 8 do Garro, como também vendeu pra caramba a camisa do Memphis. Então são coisas de um profissional que teve que resolver uma situação complicadíssima, né? Que era essa questão aí da troca da camisa, e ele teve a competência de fazer isso, né? E ainda gerou receita pro clube. Ele resolveu o BO e gerou receita pro clube. E fora as outras coisas que aconteceu aí, né? Que aconteceu, bastante coisa que aconteceu aí de receitas que ele trouxe pro clube. E esse cara aí foi demitido. E tem um cara lá que tá lá como hoje chefe do marketing, que é um cara que não é um cara profissional, não é um cara técnico, e não dá para entender. Não dá para entender. E é difícil você entender algumas decisões do Augusto. Uma delas é essa. Uma delas é essa. Outra, chamar o advogado do André Negão para ser diretor do feminino. Um cara que subiu no palanque do André Negão na eleição. Um cara que foi afastado, que era da comissão de ética, da comissão da eleição do Corinthians, e foi afastado, porque não podia subir no palco com o André Negão, e subiu. Pedir voto para o André Negão. E esse cara tá lá hoje. Tá lá hoje, trabalhando lá no Corinthians. Entendeu? Então, assim, são decisões que não dá para entender, cara. São as coisas que não dá para entender. A gente sabe que política em clube é uma sujeira mesmo. A gente sabe que política em clube é complicado, tá? Mas você traz pessoas, você tira um cara como o Vinícius, por exemplo, e traz pro lugar dele um cara que elaborou, escreveu o processo de impeachment contra você, não dá, né, cara? Não tem como. E um cara que tá desatualizado, um cara que não tem a competência, tá bem longe da competência do Vinícius. Então não tem como. Não tem como você aprovar uma coisa dessa. Não tem como você ainda achar que o Corinthians tem jeito sendo governado dessa maneira. Eu realmente estou muito desanimado, desapontado, e vamos ver o que vai acontecer. O que eu sei, que eu acho que deve acontecer, é que o impeachment será pautado, sim, brevemente, e a situação dele é bem complicada, e esse apoio que ele tinha com a torcida e vem perdendo, dentro do próprio clube também, junto com os sócios, também vem perdendo. E eu não sei se vai conseguir reverter a situação, no caso seja empichado. Macedo, dando a minha opinião. Peraí, que aí. Dando a minha opinião, Macedo. A gente veio falando há várias lives sobre essa questão das contas, né? Dos números, que falta transparência, que falou-se em 829 milhões de aumento do passivo, aí teve gente que confundiu com dívida, aí você não sabe qual que é o valor da dívida que aumentou, você não sabe o que é referente a essa gestão e o que é referente à gestão passada, e a gente vinha falando aqui que o Augusto, ele tem que explicar para o torcedor precisa saber, cara, qual que é a verdade, precisa ser mostrado. E aí, Macedo, inexplicavelmente, o Augusto convoca uma reunião com influenciadores para falar supostamente sobre as contas do Corinthians e tudo mais. Não, ele falou, né? Hoje eu vi no meu timão lá, o Marco Belo tava lá e postou algumas fotos do balanço, do aumento da despesa. Então, ele falou aí eu te pergunto, qual é o motivo de você fazer uma reunião fechada com influenciadores para falar de um assunto que a torcida inteira precisa saber? Que é um assunto que, inclusive, o prejudica nessa situação toda, porque muita gente está falando que o Augusto aumentou a dívida em 800 milhões. Por que cargas d'água que ele marca uma reunião com influenciadores para falar sobre algo que ele poderia falar publicamente? É porque é sigiloso? Se é sigiloso, não chamaria influenciadores para contar. Então, assim, ao meu ver, alguma coisa tem aí. Algum motivo que não é muito claro, tem aí, porque não faz, pra mim, na minha cabeça, não faz o menor sentido isso. Se eu tô sendo acusado de um monte de coisa, eu tenho que me defender. Aí eu vou me defender aqui, eu chamo umas pessoas e falo, ó, aqui, ó, sigiloso. Que defesa é essa? Então, eu, sinceramente, eu não... a gente sabe que existem as narrativas, né? A gente sabe disso. A gente sabe. Narrativas são criadas, tá? São criadas narrativas por meio da imprensa, sim. São criados. Por exemplo, a milícia digital. Foi uma narrativa criada por pessoas que estavam incomodadas com alguns influenciadores terem informações dentro do clube. É fato. É fato. Foi criada essa narrativa. Porque até agora não tem nada que prove que existe milícia digital no Corinthians.
O Corinthians paga para influenciadores defender o presidente, defender a instituição. Não tem nada. Nada. Inclusive, um processo que foi aberto por um jornalista já foi arquivado pela polícia por falta de provas. Por falta de provas. Um processo que foi aberto por um jornalista que estava sendo acusado, que acusou que estava sendo ameaçado por milícias digitais do Corinthians. Esse processo foi arquivado por falta de provas. Tá rolando outro processo aí, né, aberto pelo Tuma, né, tá sendo ouvido, eu vou ser ouvido aí em relação a isso, né, como testemunha, não como indiciado, tá? Indiciados são outros influenciadores que estão sendo indiciados, um deles é o Catalão e o Teleco, eu vou ser ouvido como testemunha em relação ao caso de Notas Frias lá. Mas enfim, nada até agora foi provado, porque foi criada uma narrativa. Uma narrativa. Pessoas estavam ameaçadas, sentiram ameaçadas, um grupo de jornalistas, tá? Alguns segmentados que falam só de Corinthians e outros da grande mídia. Criaram essa narrativa, tá? Mas até agora nada se provou. A gente sabe disso. Como também pode criar uma narrativa que o presidente desviou dinheiro, como pode criar uma narrativa aí que o Augusto Melo é ladrão. Pode ser criado uma narrativa nesse sentido. Pode ser criado. Mas até agora, né, a questão do Augusto Melo em relação aí ao Edberto está sendo investigado. Né, muita gente dizendo que ele vai ser indiciado. Né, ele, o Sérgio Moura e o Mariano. Se for indiciado, é sinal que a investigação apontou para um lado. Na verdade, para um lado que talvez ele tenha culpa no cartório realmente. Entendeu? Então, mas aí já não é narrativa. Aí já é um fato investigado pela polícia e comprovado. Se for realmente isso que aponte a investigação. Já é outra coisa. Com as contas, a reprovação das contas. A gente viu os números lá. Aumentou a dívida em 600 milhões, se não me engano. Porque tem essa questão do passivo que não é 800 milhões. É 600 milhões, se for ver friamente os números. Mesmo que tenha a questão da antiga gestão, 192 milhões, e mais os juros, aumentou, no Augusto Melo, aumentou mais de 200, cara. É muita coisa para um ano. É muita coisa para um ano. Isso mostra que ele não atacou a dívida do Corinthians. Ele não reduziu despesa. Ele aumentou a despesa do clube. E isso é temerário, porque já tem uma dívida tremenda do Corinthians. Não teve uma gestão ali, né, que se preocupasse com as dívidas e não aumentar as dívidas, se preocupasse em segurar as despesas, enxugar o quadro de funcionários. O Corinthians tem mais de 1.000 funcionários. Para que tanto funcionário? E foi contratado mais funcionários da gestão do Augusto Melo. Para que tanto funcionário assim? Tem assessor que ganha 10, 12, 15 pau no Corinthians. Dessa gestão, de outras gestões. E não fazem nada. E não fazem nada. E esse cidadão aqui, quando leva denúncias, eu não levo denúncia para a imprensa, eu levo internamente para os caras. Por exemplo, tempos atrás, há 2 anos atrás, eu fiz uma denúncia de uma empresa que foi contratada a prestar serviço para o Corinthians, tanto para o clube quanto para a Neoquímica Arena, que era ligada com o dirigente. Que o dirigente era sócio da empresa. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Levei para cara importante aí, para conselheiro importante, que se dizia da oposição. Não fizeram nada. Absolutamente nada. E tinha provas robustas com isso. Robustas. Que o dirigente tinha ligação com a empresa que ganhava milhares de reais por mês do Corinthians, por prestar serviço ao Corinthians. Você acha que esse conselheiro levou a sério a denúncia? Não levou, mano. E se dizia o paladino da justiça. O cara contra a RT. E não sei o que, não sei o que. Não fizeram nada. Não fizeram nada.